Uma boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez com a reflexão com Emmanuel, hoje de número 110. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, que ele esteja aqui iluminando o nosso encontro de hoje. E o tema desse capítulo de número 110 se chama Vidas Sucessivas. André, qual que é o versículo que vai embasar a nossa reflexão aqui de hoje? Hoje Emmanuel traz um versículo que retrata a conversa de Jesus com Nicodemos. E ele seleciona lá do Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 7, que Jesus diz assim para Nicodemos: não te admires de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Duda, o que o Emmanuel vai dizer a respeito desse nascer de novo? Bom, André, Emmanuel, com essa reflexão de hoje, né? Queria até compartilhar, na hora que sentei para fazer o estudo dessa reflexão, comecei a grifar. Quando se dá conta, parece que a gente vai grifar o capítulo inteiro, de tanta coisa valiosa que ele traz hoje, de tantas mensagens reconfortantes, e a explicação que ele vai trazer aqui de hoje é para falar, né, sobre a nossa reencarnação. E ele traz informações tão valiosas, tão reconfortantes para a nossa alma, e ele começa com a frase assim, já de impacto: a palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. E aí ele fala o seguinte, que nós não devemos, nós espíritos amantes, né, da verdade legítima, é assim que ele nos chama aqui hoje, nós não podemos desviar dessa máxima e não desviar da interpretação devida que devemos fazer nesse momento. Nesse momento, Emmanuel está dizendo, né, que Jesus está ali relatando para nós que a reencarnação, ela se trata ali de uma lei universal. E nós não podemos nos desviar o olhar dessa explicação tão clara que ele chama e tão significativa e tão reconfortante para nós, para o nosso entendimento aqui da nossa vida terrena, né? Como ele diz, né, sem ela, sem essa lei universal, a nossa existência terrena representaria um turbilhão de desordens e injustiça. Porque, à luz da reencarnação, nós podemos compreender de uma maneira mais reconfortante os momentos mais dolorosos que nós passamos na vida, as dificuldades que nós enfrentamos. Nós podemos olhar esse momento com mais compaixão, por exemplo. Caso contrário, se nós não olhássemos dessa forma, né, não reconhecermos a importância do momento em que vivemos, a vida em que estamos e todas as condições que ela foi escolhida por Deus, nós poderíamos começar a enxergar nosso Pai como um Deus injusto, porque tamanha a diferença que existe de vida, né? Se nós sentarmos aqui e eu contar um pouco da minha e cada um relatar um pouquinho da sua vida aqui, tá muito diferente, as dificuldades são diferentes, cada um tem sua cruz. E como já falamos aqui, não conseguimos carregar a cruz do outro, né? Cada um tem a sua. E olhar pelo viés da reencarnação é trazer realmente esse conforto para a nossa alma. É entender de uma maneira mais significativa e com muita fé o plano divino tem para nós, né? Emmanuel, falando ainda sobre essa misericórdia divina, ele traz o seguinte: é tanta misericórdia, existe uma misericórdia tão grande por parte do plano espiritual conosco que nós não fomos capazes de entender a misericórdia divina. Nós não fazemos ideia do tamanho dessa misericórdia. E ela é tão grande porque ela não pode ser mensurável o esforço que tem para resgatar a nossa alma e para reajustar o nosso coração no caminho do bem.
Esse é o esforço do plano espiritual para nos ajudar. E aí Emmanuel faz um comparativo aqui muito forte, né? Que é como que a espiritualidade, como que Deus lida com os nossos crimes. Crimes aqui ele está chamando, né, da gente pensar, quando nós infringimos uma lei divina, nós estamos cometendo um crime. Assim como aqui na Terra mesmo. Quando nós infringimos uma lei que foi estabelecida pelo homem, nós cometemos um crime. Mas diferente da forma que nós, né, enquanto sociedade, lidamos com o crime, é extremamente diferente do plano espiritual. Não tem nem comparação. Né? Entendemos também que é necessário, é claro, as leis humanas também passam pela aprovação divina, né? Nós não podemos desviar a atenção para isso, mas a forma como que é corrigido os erros é completamente diferente. A providência divina, Emmanuel trouxe essa frase que na hora, assim, foi até um baque, né? Você pensar, achei muito bonito quando ele fala assim, a providência divina, todavia, corrige amando. É verdade, é nos amando. E quando a gente para pensar que quando alguém infringe alguma lei conosco, né, que a gente sabe seja divina ou seja material, quantas vezes a gente quer partir para um lado ali mais punitivo, do sermão, ou julgando ali ao próximo que está à nossa volta. Nem situações pequenas, eu estou dizendo aqui, né? Estou relatando situações pequenas do dia a dia, nós lidamos de uma forma, às vezes, nada parecido com o divino. Então, como que Deus nos lida conosco diante dos nossos crimes? Quando a gente comete um crime com um irmão, Deus pacientemente espera o nosso momento, nos dá uma nova vestimenta carnal, nós voltamos aqui para a Terra, e aí nós vamos conviver com esse que nós já cometemos um crime, infringimos uma lei divina, seja ela qual for. Então, com essa nova vestimenta carnal, nós voltamos para a Terra e vamos nos redimir agora com o próximo. Vamos começar as nossas atividades humanas aí, tamanhas são elas, e dessa forma, ao longo do caminho, nós vamos encontrando muitas almas, né, que fazem parte do nosso processo aqui, nós estamos ali redimindo de uma forma significativa, onde a gente realmente consegue acalmar os ânimos e tirar o melhor proveito, né, desse momento, que é a reencarnação, que é um momento aí de muita misericórdia que Deus tem conosco, de uma nova chance, de uma chance de realmente nos regenerarmos verdadeiramente e conseguir aí uma equidade, né, diante das dificuldades, né, desse erro que cometemos com o irmão, realmente reparar esse problema que nós podemos ter causado. Isso porque Deus conhece a situação de ambas as partes. Diferente da forma que a gente enxerga quando alguém conta aqui uma história, André mesmo, né, traz tantas histórias aqui, e a gente fala assim, nossa, mas coitado, nossa, essa situação, e quando vê, o André vai se desdobrando na história, e a gente fala, meu Deus, não era assim, não era tão vítima dessa forma que a gente estava enxergando. E Deus vai e consegue conhecer de todas as formas e ele vai avaliar aí realmente de uma forma verdadeira, que nós não somos capazes. E ele consegue enxergar não só essa maldade aparente, ele enxerga realmente os pormenores, aquelas intenções, as circunstâncias que levaram à ação de tamanho crime. Por isso que o momento ali de reparar, ele é um momento valioso, porque ele realmente enxerga os dois lados da moeda. O que causou aquilo, quais foram as circunstâncias, e ele não vai julgar o criminoso de todo criminoso, nem a vítima de toda vítima. Ele olha toda a situação e consegue ser misericordioso para conosco. E dessa forma, diante daqueles que nós fizemos ou sofremos o mal, nós podemos, então, resolver e selar
uma verdadeira reconciliação, que é a reconciliação feita, né, como Cristo nos ensinou, a reconciliação feita de verdadeiro amor, de bom coração. Mas, André, conta uma história que possa ilustrar um pouco mais aqui, para a gente ir conversando um pouco mais dessa reflexão. Emmanuel ainda vai trazer um pouco mais de informação para nós aqui hoje. Essa conversa de Jesus com Nicodemos quis saber de Jesus o que ele precisava para ganhar o reino dos céus. E aí aqui nós temos que entender, ganhar o reino dos céus seria o quê? Seria, vamos colocar na linguagem espírita, se tornar um espírito puro, evoluído, né? Viver em um mundo que seja de espíritos puros. E aí Jesus diz assim para ele, é necessário que você nasça de novo. O que Jesus está dizendo? Você precisa se aprimorar. Você vai ter que vir aqui, aprender a ter paciência, aprender a amar, aprender a perdoar. Quando você cumprir todas essas etapas, aí você vai conseguir chegar lá. Então, a reencarnação é uma ferramenta, e mais do que isso, é uma lei de Deus que serve para todos. A gente queira acreditar nela ou não, a gente faz parte dela. Se a gente acreditar, fica mais fácil para a gente, porque nós vamos entender e nós vamos aproveitar melhor as nossas oportunidades. Se a gente não acreditar, a gente vai desperdiçar muitas oportunidades até compreender. E aí, esse processo de reencarnar é que a gente tem a oportunidade de vir fazer diferente, tratar as pessoas de maneira diferente, de formas diferentes. Então, Jesus deu essa dica para Nicodemos. Mas aí, eu encontrei também que no Antigo Testamento, na primeira revelação, lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 5, nós temos uma coisa muito interessante, escrita por Moisés, que é o seguinte. Aqui eu vou ler uma tradução que foi feita pelo professor Severino Celestino, no livro dele que se chama Analisando as Tradições Bíblicas. Por quê? Porque a tradução que está na Bíblia, ela cometeu um erro que ela retirou o caráter de reencarnacionista que se tem na Bíblia, de várias vidas. Porque está escrito assim, lá no versículo 5 e 6. Não te prostrarás diante deles e não os servirás, porque eu, Yahvé teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a culpa dos pais sobre os filhos. O erro que está aqui na tradução das Bíblias é que coloca assim, até a terceira e a quarta geração dos que odeiam. Por que que aqui a palavra até, ela está errada? Porque se o pai comete um erro, e aí quem vai pagar é seu filho, a terceira e a quarta geração, não pode ser. Está errado, porque o que o filho tem a ver com o erro do pai? Não faz sentido nenhum. E aí, o Severino, na tradução dele, ele coloca que visito a culpa dos pais sobre os filhos na terceira e na quarta geração. Por que que é na? Porque esse processo de reencarnação é possível que aquele que foi o pai, ele retorne numa terceira geração como neto e numa quarta como bisneto. Então, se eu cometer um erro aqui hoje, aí vou convivendo. Aí eu tenho meus filhos, os meus filhos vão crescer e vão ter filhos. Pode ser que eu venha como o meu neto. A gente tem um exemplo disso de Públio Lentulus. Públio Lentulus, em 2000 anos, ele é, em 2000 anos, Públio Lentulus, e ele se recorda e tem sonhos de Públio Ussura, que era o bisavô dele. O bisavô dele era maldoso, cegava as pessoas, e aí o que acontece em 2000 anos? Públio, em determinado momento, fica cego. Então,
isso aqui é uma parte muito interessante para a gente entender que na Bíblia existem versículos que dizem sobre a reencarnação, o caráter reencarnacionista dos ensinamentos de Jesus e também de Deus. Eu separei aqui também um trecho de Emmanuel que está no livro Palavras de Vida Eterna, lá no capítulo 177. Emmanuel diz assim, ó: com a reencarnação, a corrigir os nossos erros e a ressarcir os débitos de ontem, para que a luz da verdade e o apoio da harmonia nos felicitem o caminho amanhã. Ou seja, vamos corrigir hoje, vamos pagar as nossas dívidas hoje, para que o nosso amanhã seja menos turbulento, seja mais proveitoso para nós. Aí ele coloca: o parente complicado que você julga carregar com heroísmo, que você tá, nossa, eu abri mão da minha vida para poder cuidar desse parente. Ele diz assim, ó: via de regra, é a mesma criatura que em outra época você atirou ao desespero e à perturbação. Então você desfez, fez pouco caso, deixou aquela pessoa no abandono. Num outro momento, vem como um parente, um irmão, um filho, para você cuidar, aprender a dar e a ensinar e a viver o verdadeiro amor. Ideais nobres pelos quais você tolera agressões e zombarias, se considerando incompreendido trabalhador do progresso. Em muitas ocasiões, são aqueles mesmos princípios que antes humilhou e insultou a sinceridade dos outros. Isso acontece muito com religião. Quem odeia muito uma religião, persegue, abusa, geralmente a pessoa reencarna naquela religião que ela perseguiu, para ela poder fazer a parte dela, para ela poder viver aquela religião com amor, com empenho e entender o valor que aquela religião ali tem. Porque nós precisamos entender o seguinte: existem 5.000 religiões. É muita prepotência nossa achar que apenas a que a gente tem é a correta e que todas as outras são erradas. Então, é preciso que a gente respeite quem pensa diferente, quem tem uma religião diferente, quem vive a sua experiência de fé de maneira diferente que nós. Calúnias que encara, crendo te levar ao ponto mais alto da paciência, habitualmente nada mais são que o retorno das injúrias contra irmãos indefesos em outras épocas. Então, se a gente acha que está sendo injustiçado porque as pessoas estão inventando mentiras sobre a gente, que absurdo, eu não faço isso, eu não sou assim, mas você já foi, você fez isso. Então agora você precisa sentir na pele essa situação para você aprender que isso não se deve fazer. Falhas do passado te procuram o espírito responsável, seja no corpo, na família, na sociedade ou na profissão, te pedindo reajuste. Então, qualquer desmedida nossa, qualquer abuso nosso, ele pode vir para nós com uma falta, pode ser física, pode ser na nossa família, nós podemos nos sentir deslocados na sociedade e também na nossa profissão, porque aquele que muito abusou do poder, de não saber como lidar com a posição de mandar, de administrar, ele vai vir
como alguém que será mandado e que ele vai achar muito injusto, que o chefe dele não olha para ele, que todos os outros são valorizados, ele não é, que ele sempre é deixado para trás. Então ele vai ter esse tipo de experiência para poder aprender. E aí Emmanuel finaliza: empenhemos a trabalhar e aprender. De novo, com atenção e sinceridade, para que venhamos a construir e acertar em definitivo. Aqui ele coloca em definitivo porque já erramos bastante. Então, se agora estamos tendo a oportunidade de compreender que quanto mais errarmos, mais teremos que corrigir, então se a gente for fazer algo, vamos fazer buscando acertar, vamos fazer de definitivo. Né? Se a gente pegar, então, um trabalho para fazer, um auxílio para poder doar alguém, vamos fazer bem feito. Vamos fazer de maneira definitiva para que isso já não seja um episódio que a gente vai precisar retornar. E aí, por falar em episódio, eu queria sugerir para todos a série The Chosen, a sua primeira temporada, no capítulo 7, tem uma cena que é da conversa de Jesus com Nicodemos. E essa cena é a preferida do diretor da série. Porque o que acontece nessa cena é o seguinte: o ator que interpreta o Nicodemos é um ator que ele é ateu. Só que quando ele foi filmar essa cena e Jesus pede para ele para seguir, o ator, quando estava interpretando, ele não conseguia parar de chorar. E aquilo não fazia parte da cena. Só que ele sentiu uma energia, algo tão forte, e aquilo ficou registrado. O diretor filmou e colocou, está lá no episódio, a reação. Aquela reação é genuína. E isso é muito forte, porque se a gente pensar, todos nós conseguimos lembrar o momento em que Jesus nos chamou para segui-lo. E a gente sabe o quanto isso é forte para a gente, o quanto isso é emocionante. E a gente ter a oportunidade de ver alguém passando por essa situação nesse momento é muito bonito e nos toca muito. Inclusive, eu acho essa cena, assim, são várias cenas que são muito bonitas e que toca muito o nosso coração, mas essa cena em específico desse episódio, ela é maravilhosa. Duda, qual foi o trecho que você selecionou para nós hoje? Bom, André, selecionei o trecho onde Emmanuel vai encerrar a nossa reflexão aqui de hoje, e a reflexão que ele escreve neste capítulo é assim: Pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção do temporário esquecimento. Emmanuel está nos escrevendo, né, essa lei universal que ele traz, né, que é a reencarnação. Ele descreve aqui para nós, né, o que realmente vivemos aqui na Terra, né? Por vezes, nós dividimos, sim, o lar com nossos inimigos, vão se tornar agora parentes consanguíneos, ou até mesmo no nosso trabalho, ou no trabalho, né, dos nossos compromissos religiosos, vez ou outra alguém vai aparecer, no trabalho material também. Então, nós somos ali compelidos a realmente aprender de uma forma verdadeira e sublime a mais pura lei de Deus, né? Que é a lei do amor. Porque quando estamos ali dividindo o lar, se nós pensarmos na nossa família, nossos irmãos de sangue, nós somos chamados a realmente a
ter um sentimento mais verdadeiro, mais puro para esse irmão que está conosco. O André citou também aqui, né, por vezes ali, esse compromisso do cuidado, né, do cuidado físico que precisa ter com algum ente querido. Muitas vezes, realmente, é um momento ali que as pessoas sempre estão ali com bom coração, com bom ânimo em fazer essa atividade. É frequente que nós vejamos isso. E essa alegria, ela é proveniente realmente da lei do amor, por esse sentimento mais sublime ali de Deus, essa oportunidade que nos é dada para realmente resolver ali qualquer infortúnio do passado. E como Emmanuel traz aqui para nós, né, tudo isso sobre um esquecimento temporário. Acho que por isso também ele fala sobre esse tamanho da misericórdia, né, como Deus, ainda sabendo, né, de como é a nossa dificuldade na vida aqui, na qual nós vivemos. Muitos vão ter dificuldade de praticar o perdão, tem alguma situação onde já machucou um pouco mais o coração e às vezes é até difícil esquecer. E as circunstâncias que nos levam a dividir o lar e dividir a vida com o outro, às vezes são circunstâncias mais delicadas. E essa misericórdia também da gente ter esse esquecimento temporário, que a gente nos chama aqui, né, no Espiritismo, a gente fala do véu do esquecimento. Então, ter esse véu do esquecimento para que facilite realmente esse amor nascer no nosso coração. Realmente, eu vejo como essa misericórdia também de Deus, né? Enxergo aí como essa possibilidade que a gente possa, como se fosse nas linguagens aqui mais modernas, né? Zerar ali os sentimentos para que a gente dê realmente espaço para o amor florescer. Porque a gente sabe que quando a gente está mais nervoso, mais irado, ou ali angustiado, realmente inconformado com alguma situação, esse sentimento costuma nos sufocar e é difícil que sentimentos mais nobres floresçam no nosso coração. E dessa forma, com a chance aí da reencarnação, se torna mais fácil realmente resolver esses problemas que nós já tivemos um dia na vida. E eu me lembrei com o André contando também aí das histórias, né, de uma palestra do Divaldo, onde ele explicava esse momento. Eu não me recordo o nome da palestra agora, mas ele explicava essa frase que Jesus diz a Nicodemos, né, a necessidade de renascer da água e do Espírito. E ele traz um comparativo, né? Se pensarmos, ele fala sobre o renascer da água, porque nós, no ventre da nossa mãe, nós estamos na água. Nosso corpo físico é feito na maior parte de água. Então, realmente, quando ele traz esse comparativo, para a gente pensar realmente, nós viemos da água. Esse momento da água é um momento, né, que é um entendimento que nós temos, né, dessa frase de Jesus, né, do renascer da água, é o renascer, né, desse corpo físico mesmo. O espírito, porque o nosso espírito renasce, e esse renascimento, ele não acontece só no momento da reencarnação, mas ele acontece diariamente, porque diariamente nós precisamos renascer o nosso espírito, né, contra sentimentos ali que nos puxam para mais longe de Deus, e renascer da água, né, desse momento que a gente é o do gestar, né, do ventre da nossa mãe, e ele ainda explica, né, que é a dúvida também de Nicodemos, realmente está ali, né, está claro, como o Emmanuel falou, está claro, ele começa assim, está muito claro. Nós precisamos sempre nos atentar a esses momentos. André também trouxe aqui, né, momentos que foram retirados ali do Antigo Testamento, mas ficar atento, né, a essas falas de Jesus que estão tão óbvias e não foram retiradas, né, que talvez por ter passado despercebido, não é mesmo, André? Porque senão talvez não tivesse ali também. Eu lembrei de duas coisas aqui, que no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Jesus fala duas coisas muito interessantes, que a primeira ele diz, reconciliar
reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. E depois, logo mais embaixo, ele diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. E isso vai acontecer. Se a gente não reconciliar nessa encarnação, se a gente não amar nessa encarnação por, digamos assim, esforço próprio, a gente vem numa outra encarnação e aí a gente vai ser obrigado a reconciliar e vai ser obrigado a amar, porque vai ser um irmão, vai ser um pai, vai ser uma mãe, vai ser um filho. E aí a lei de Deus, ela é perfeita e ela é justa. Então, ou a gente faz isso agora, ou vai fazer depois, com mais conflito, mas esse conflito vai ser, digamos assim, embebido de muito amor, porque você vai perceber, meu Deus, como eu amo tanto essa pessoa, mas como que eu consigo odiar tanto essa pessoa? Me explica isso, que coisa é essa? Aí a gente vai entender. Exatamente, André, exatamente. Temos que, então, aproveitar, né, diariamente a oportunidade de oferecer amor onde a gente passar, né? É melhor agora, porque aí é bem mais simples as coisas. Mas como a providência divina é perfeita, no final o amor vai reinar. Seja agora, seja depois, seja mais tarde, seja o momento que for, o amor sempre vai sair ganhando. Essa é o mais importante no final, né, de toda essa história. Mas hoje encerramos aqui, né, a nossa reflexão. André, você gostaria de fazer mais alguma ponderação? Então, um coração aqui muito reconfortado por essas palavras do Emmanuel, né, ali essa injeção de ânimo para entender todas as nossas dificuldades na vida, conhecer um pouco mais e refletir sobre o tamanho da misericórdia que Deus tem para conosco. E agradecer realmente aí também um momento de agradecer por essa oportunidade, dessa reencarnação que nós estamos tendo aqui, uma nova chance a cada dia, nós renovamos a oportunidade de renovar o nosso espírito. Então, na semana que vem, nós vamos juntos refletir o próximo capítulo, que é o capítulo 111. Emmanuel vai aqui trazer mais belas palavras para a nossa alma. Ele escolhe um versículo de João, capítulo 3, versículo 10. Respondendo-lhe Jesus: és mestre em Israel e não sabes isto? Continua então, o diálogo com Nicodemos, né? Então, vamos juntos saber o que Jesus vai continuar aí dessa história e o que Emmanuel vai trazer a respeito da explicação deste novo versículo aqui. Emmanuel, com certeza, vai trazer aí mais reflexão para nós, porque realmente ele traz muita reflexão. A gente dorme aqui com o pensamento e o coração muito reflexivo, não é mesmo? De pensar em tantas informações que ele traz de uma maneira tão curta, porque os capítulos são curtos, mas muito intensas, não é mesmo? Então, essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares para todos nós. Desejamos a todos vocês um excelente sábado, uma excelente semana, uma semana de muita reflexão e de aproveitamento das palavras de Emmanuel aqui hoje. Uma boa noite para todos, tenham um bom sábado e que assim seja.